Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo do canal Atenção Difusa Mulher. A proposta é sempre entregar ao nosso público conteúdos que promovam a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias, com abordagem que tem o foco na saúde, comportamento, cultura, educação e tantos outros. E neste vídeo não será diferente. Por isso, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aproveitem desde já para curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. E nos siga também no Instagram. O endereço está aqui na tela. Sempre lembrando que quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube reconhece a relevância do nosso trabalho e vai recomendando o vídeo para mais pessoas. Segue a gente no Instagram, confere aí na tela e venha fazer parte desse nosso universo. Então vamos ao vídeo. Muitas pessoas são vítimas de desconforto e sofrem em silêncio. Até enfrentam condições constrangedoras resultantes da incontinência urinária. O distúrbio afeta muito mais pessoas do que se imagina. No entanto, é um assunto pouco discutido, repleto de tabus e mitos que envolve aspectos físicos, emocionais e compromete a vida social. Mas é importante afirmar que é um problema tratável ou controlado, desde que o paciente se submeta a procedimentos corretos, realizados por profissionais capacitados na área. E quem nos esclarece sobre o tema é a fisioterapeuta Luísa Ferraz, pós-graduada em Saúde da Mulher e especialista em fisioterapia pélvica. Olá, Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada mais uma vez por aceitar a participar desse nosso bate-papo. Lembrando que a Luísa já esteve conosco aqui no canal para falar sobre fisioterapia pélvica e sobre disfunções sexuais femininas. Vale a pena conferir aqui no canal esse vídeo aí também. Então, Luísa, seja muito bem-vinda. Olá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês, hoje sobre um tema muito bacana também. Espero poder participar, esclarecer todas as dúvidas e a gente ajudar aí quem está precisando. Então, Luísa, a gente já começa logo com o conceito. O que é a incontinência urinária? E se ela afeta mulheres e homens? Quais são os seus sintomas? E se esses sintomas eles chegam a prejudicar a qualidade de vida do indivíduo? E se tem como perceber precocemente que o problema está se instalando? Então, vamos lá. Primeira pergunta, o que é incontinência urinária? Então, o que a gente considera incontinência urinária? A gente considera incontinência urinária qualquer perda involuntária de urina. Então, qualquer pessoa que tenha um escape de urina sem que seja da sua vontade, é uma pessoa que a gente diz que tem a incontinência urinária. Qualquer escape de urina é considerado incontinência urinária. Bem simples e fácil da gente entender. Se afeta homens e mulheres? Sim, homens e mulheres e pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, tá? É claro que a gente vai ter uma predominância de mulheres acima dos 50 anos, mas qualquer pessoa pode ser afetada pela incontinência urinária, certo? Os sintomas meio que a gente já falou um pouquinho, é quando a pessoa tem escapes de urina, independente da situação, independente do que esteja acontecendo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as causas e os tipos, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. E dizendo também que vai prejudicar muito a vida da pessoa. Você imagina, por exemplo, um adulto jovem que tem que fazer uso de protetor, né, de absorvente, de fralda, né, uma pessoa jovem, a gente não quer isso. Então, é claro, passar por constrangimento, ficar sempre dependente de um banheiro próximo, afeta demais a qualidade de vida do indivíduo. Então, é importante dizer que tem tratamento e que a gente tem como cuidar, tá? Como perceber precocemente? Geralmente vem mesmo de pequenos escapes que a gente deixa passar. E aí que está o perigo da situação da incontinência urinária. Ah, é só uma gotinha, depois eu vejo isso, mas é importante dizer que isso não para sozinho, é muito difícil, tá? A gente precisa realmente tratar, e quanto antes esse tratamento se iniciar, melhor, porque a tendência é piorar com o tempo, tá? Quando a gente não procura uma ajuda profissional.
Então, Luísa, você disse que pode até acontecer na infância, né, com crianças, né? Mas a incontinência urinária é mais comum em que fase da vida? E quais são Ela, as suas principais causas, né? Porque como que ela se instala, né? E se existem algumas situações que podem potencializar o surgimento do problema, né? E como você disse, quais são os tipos de incontinência? então, eu vou te dizer o seguinte: quando a gente está na fase, principalmente a mulher, depois da menopausa, a gente fica mais suscetível à incontinência urinária. Então, é a fase mais comum, é a fase após a menopausa, onde a gente tem uma queda hormonal e aí o corpo da gente responde e a gente também fica mais propenso a ter incontinência urinária. Mas, como eu disse anteriormente, em qualquer fase da vida. Mas é claro que o fator envelhecimento fala muito quando a questão é incontinência urinária. Então, quanto mais velho, mais propenso a perder a urina. As principais causas, aí, claro, a idade, como eu acabei de citar, as quedas da taxa hormonal, gestações, é, cirurgias pélvicas, né, esterectomia, prostatectomia, né, então, para quem não sabe, a retirada do útero, a retirada da próstata também podem favorecer a incontinência urinária, pessoas que trabalham fazendo esforço, também estão propensa, né? Pega peso, né? Enfermeiros, pedreiros, né? Assim, dona de casa que arrasta móvel, coisas muito comuns que podem favorecer, sim. Aí o que pode potencializar? Justamente isso, né? Potencializar porque você é uma pessoa que pratica esportes de impacto, sobrecarrega o seu assoalho pélvico, e isso vai potencializar o surgimento do problema, né? E aí, quando a gente fala das causas, dos tipos, perdão, a gente vai ter alguns tipos de incontinência urinária, e os mais comuns é o que a gente vai chamar de incontinência urinária por esforço, que aí é onde eu falo, né? Durante uma atividade física, durante tosse, durante espirro, que são os mais comuns, durante o levantamento de um peso, tudo isso vai ser considerado incontinência urinária de esforço, a incontinência que acontece quando a pessoa realiza um esforço físico, tá? E aí a gente tem a incontinência urinária por urgência, que também é muito comum, que é aquela pessoa que não consegue chegar a tempo no banheiro. Né? Quantas vezes a gente escuta uma pessoa dizer assim, nossa, eu estou chegando em casa e eu não consigo, estou no portão de casa e eu não consigo chegar, eu acabo perdendo urina antes de acessar o vaso sanitário, antes de chegar no banheiro da minha casa, né? E isso a gente chama de incontinência urinária por urgência, né? Não chega a tempo no banheiro, perde antes de estar no local adequado para urinar. E aí a gente tem o terceiro tipo, que seria a mista, onde a gente junta as duas situações. Então, o mesmo paciente, ele perde em situações de esforço, ele também perde antes de chegar ao banheiro. E aí a gente diz que ele tem uma incontinência urinária mista. São os três tipos mais comuns de incontinência que a gente mais encontra. Então, ô, Luísa, você falou que acontece em criança. A questão das crianças pode ter um aspecto emocional? Sim, Isso tem um pode ter pode. alguma. Pode, como não pode. A gente vai ter que analisar isso. Geralmente, a gente trabalha junto com um urologista pediátrico, a gente trabalha junto com um psicólogo, se for o caso. Sempre vai ser uma equipe multidisciplinar e a gente vai tentar entender, porque existem questões emocionais que influenciam, né, no famoso xixi na cama, tardio, tá, gente? Porque né, a gente tem a fase da criança. Quando a gente está falando de uma criança que perde urina, a gente está falando de uma criança que já passou da fase do desfraude e continua tendo perdas de urina. E aí, às vezes, vai ser durante a brincadeira, na escola, durante alguma atividade, às vezes vai ser dormindo, e aí a gente tem alguns recursos, sim, para a gente também ajudar essa criança, que também passa por esse problema. Tá bom? Então, ô, Luísa, agora vamos ao mais importante, que são os tratamentos disponíveis para a incontinência urinária. Em qual fase a fisioterapia pélvica ela é indicada e a sua atuação, né, para a melhora do quadro? Mas antes, explica um pouco também, né, o que é fisioterapia pélvica, só fazer uma explicação assim, para a gente entender um pouco melhor qual a relação da fisioterapia pélvica até com a questão do tratamento da incontinência urinária. E é possível superar totalmente o problema? E quanto tempo leva para restabelecer a normalidade?
Então, vamos falar sobre o que é a fisioterapia pélvica, para deixar mais claro, né? A fisioterapia pélvica, ela é a especialidade da fisioterapia que vai atuar nas disfunções relacionadas ao assoalho pélvico. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente está comentando hoje, de uma alteração urinária, de uma alteração fecal, de uma alteração sexual, que a gente já falou aqui no canal, são disfunções relacionadas ao nosso assoalho pélvico, né? A base, né, do nosso tronco, e a gente está falando ali da região vaginal, da região anal. Então, a gente está tratando de patologias. Então, é a área que vai tratar de patologias associadas a essa região do nosso corpo, tá? A incontinência urinária é uma das mais comuns, é a grande demanda de uma agenda de um fisioterapeuta pélvico. Você me perguntou se é possível superar totalmente, Se é quais são os possível, e quanto tratamentos. tempo isso leva, né? Se é possível superar, se a pessoa realmente fica tranquila, né? Consegue ficar livre desse problema da incontinência urinária, e quanto tempo leva para se Consegue estabelecer? ficar livre. É claro que isso são vários fatores que a gente vai analisar ao longo do tratamento, mas a resposta é muito boa, é muito positiva. Dificilmente um paciente vai passar pela fisioterapia sem ter melhora da sua qualidade de vida, sem ter redução da frequência urinária, da frequência de perda. A gente consegue, a gente consegue ter bastante resultados positivos, porque a gente utiliza vários recursos. Você me perguntou dos recursos da fisioterapia. Então, a gente tem recursos que vão desde exercícios simples, mediante uma avaliação física que a gente faz previamente desse paciente, entendendo qual é a necessidade da sua musculatura, e isso é importante dizer, não é exercício que a gente vê na internet, é exercício mediante aquilo que o examinador, no caso o fisioterapeuta pélvico, avalia individualmente, né? A sua musculatura é uma, a minha musculatura é outra. Às vezes as duas vão ter incontinência urinária, mas a musculatura se apresenta de formas diferentes e com isso o tratamento vai ter que ser diferente para nós duas, tá? Então a gente tem desde exercícios, a eletroterapia, biofeedback, a gente tem também terapia comportamental, onde a gente analisa o funcionamento da bexiga no dia a dia, porque às vezes tem orientações práticas do seu dia, às vezes a gente tem maus comportamentos, que aí vão prejudicar e favorecer essa perda, né? Então, a gente também tem uma conversa sobre os hábitos de vida desse paciente, e isso também vai contribuir para a melhora dele, tá? É muito comum que o paciente fique 100%. Nem todos ficarão 100%, porque a gente não pode garantir, né? Nenhuma cirurgia, nenhum medicamento é 100% para todos. Isso também depende não só das técnicas de um bom profissional, mas também da disciplina do paciente, de estar realizando os exercícios, de estar realizando as orientações que é dada, porque a fisioterapia ela não é só o momento do consultório, ela é tudo que o paciente aprende e aplica na vida dele. E aí não depende mais de mim. Né? Então, assim, mas tem tudo para ser. A gente recebe paciente que usa 4, 5 fraldas por dia e sai do consultório livre, retomando sua qualidade de vida, sem nenhum tipo de proteção, retomando as atividades profissionais, e é bem legal, tá? O Isso tempo de assim, tratamento, isso. é, Quanto só tempo? finalizando, o tempo de tratamento é variável, né? Porque Ah, depende sim. de cada um por tudo que eu já falei aqui. Então, a gente sempre fala que vai depender. O que eu sempre digo para o meu paciente, não é uma fisioterapia de 10 sessões, porque não é simplesmente o fato de deixar de perder urina que significa que essa musculatura já está 100%. Então, a gente precisa trabalhar e para que a longo prazo você não tenha uma recidiva desse quadro, para que você realmente se estabeleça a longo prazo na sua vida, tá bom? A fisioterapia, você O- perguntou quando que ela deveria iniciar, na verdade, ela deveria ser preventiva. A gente deveria iniciar a fisioterapia antes de ter o sintoma, mas isso não é cultural, né, da gente aqui do Brasil. Então, geralmente, o que eu falo com meus pacientes? Ao primeiro sinal de um escape involuntário de urina, eu tossi, eu tive uma crise de riso, tive um escape, alguma coisa assim, você já pode e deve procurar um fisioterapeuta pélvico e fazer uma avaliação. Quanto menos sintomas, mais fácil e mais rápido o tratamento. Quanto mais sintomas, mais demorado. Tá bom? Então, ô Luísa, mas a gente sabe que, apesar de tudo isso, existem muitos mitos e verdades sobre a incontinência urinária. Você podia esclarecer para a gente quais são os mitos, os mais comuns? Explica um pouco para a gente sobre isso, até para as pessoas ficarem até mais atentas a essa decisão de procurar o profissional.
Exatamente. O mito que talvez a gente faça, que seja o maior de todos e o mais claro, é a questão do parto normal. Todo mundo acredita que o parto normal seja causador de incontinência urinária. Isso é um mito. O parto normal ele não é um causador. Um fator de risco para incontinência urinária, um dos maiores fatores, é a gestação. Independente da via de parto, a gestação, o fato de você ganhar peso em tão pouco tempo e todas as alterações hormonais que acontecem no período gestacional vão proporcionar, ou assim, uma facilidade, um fator de risco para você gerar a incontinência urinária. É muito comum a gente ver gestante perdendo urina, né, durante a gestação. Então, existe tratamento na gestação para prevenir a incontinência urinária. A gestante ela pode fazer fisioterapia também, tá? Então, esse é um grande mito. E aí as pessoas às vezes optam por cesárea por conta de não querer ter esse tipo de problema e depois vão perceber que vão ter da mesma forma. É claro que um parto normal traumático, onde acontecem intercorrências ao longo do parto, isso pode sobrecarregar o assoalho pélvico, e sim, ele sofrer sequelas como a incontinência urinária, mas se for um parto normal, normal, pelo contrário, tá? É bom ver esse assoalho pélvico, essa situação, assim, essa percepção corporal. Então, se for um parto normal sem nenhum problema, ele não é fator de risco, tá? Eu acho que outro mitos e verdades que a gente precisa entender é tabagismo, é, pode provocar incontinência urinária, talvez não saiba disso, isso é uma verdade, não é um mito, né? Excesso de cafeína, de frutas cítricas, podem favorecer incontinência urinária. Estou falando mais sobre Café tá verdades do que sempre alguma coisa, né, gente? Eu gosto tanto de um cafezinho. eu analiso, como eu te falei, a gente analisa o comportamento. Se você faz uso de um café de uma forma normal, aceitável, a gente não interfere nesse hábito do paciente, mas quando a gente percebe um excesso, aí a gente tem que entrar e fazer um equilíbrio com relação a esse tipo de consumo, como bebida alcoólica também, né? Para que ele consiga se recuperar de uma forma mais plena. E às vezes, mudando alguns hábitos, ele já vê melhora no quadro dele, entendeu? Independente de exercício e tudo mais, quando a gente tira. Vou dar um exemplo aqui: eu já tive um paciente que tinha um hábito de 6 laranjas todos os dias depois do almoço. E aí eu falei para ele: não dá, 6 laranjas é muita coisa. E aí a gente diminuiu para 3, e até que ele chegou em uma. Quando ele diminuiu para 3, ele já sentiu diferença. Quando ele passou para uma, o quadro de incontinência dele reduziu bastante. Então, são pequenas coisas que a gente vai pegando ao longo do tratamento e vai conseguindo auxiliar o paciente para que ele melhore o quanto antes. Então, já que a gente está falando de comportamento, é possível prevenir a incontinência urinária? Você poderia passar algumas dicas, principalmente para as mulheres, né, uma forma de prevenir esse problema, esse distúrbio? Fala para a gente aí. Dá algumas Prevenção. dicas. A prevenção, a gente tem que entender que a gente tem um assoalho pélvico, é uma musculatura como outra qualquer, que é elástica, que é sobrecarregada. Pense numa musculatura que está apoiando tudo que está acima, que é o nosso tronco, os nossos órgãos, né? E sofre o impacto de tudo que está abaixo. Então, quando você salta, quando você pula, quando você corre. Então, ela é altamente sobrecarregada. Realmente, a prevenção ela vai se basear muito nos exercícios do assoalho pélvico. Do mesmo jeito que a gente faz uma academia para fortalecer a musculatura corporal, a gente deveria fazer o que a gente chama de ginástica íntima, ativando essa musculatura. Então, existem exercícios, como eu falei, a fisioterapia ela é indicada para fazer preventivamente, que a gente pode estar ativando, e também a questão do autoconhecimento. Falei isso na outra live sobre disfunção sexual, conhecer o próprio corpo, tocar o próprio corpo, você vai conseguir perceber se você consegue contrair. Talvez não com um olhar do examinador mais criterioso, né, mais clínico, de avaliar outras coisas associadas, mas a gente consegue perceber quando a gente faz uma ativação interna. O meu conselho é: procure um fisioterapeuta, tá? É muito difícil para mim falar assim de exercícios aleatórios sem que esse paciente não tenha passado por mim. Só explicando por quê. Porque às vezes a gente vai lá, eu como examinador, eu avalio bem
diretamente essa musculatura. Então, às vezes eu peço a contração para o paciente, ele contrai abdômen, ele contrai o glúteo, ele contrai adutor interno da coxa, e lá dentro não está acontecendo nada. Então, se ele vê um exercício na internet e ele tenta praticar, e fazendo dessa forma, ele não está ganhando nada, ele não está fortalecendo, tá? A minha dica é evitar a sobrecarga quando possível, né? Grandes pesos, pessoas alérgicas têm que ficar atento, pessoa que tosse muito, que espirra muito. Então, isso a longo prazo, você está sobrecarregando demais a sua musculatura. Quando seu hormônio baixar, quando a sua idade avançar, você vai provavelmente desenvolver um quadro de incontinência. Então, se você é alérgico, procure se cuidar, né? Se você tosse muito, se você espirra muito, se você pratica exercícios de alto impacto, né? O CrossFit está na moda aí, né? Então, o CrossFit é muito impacto sobre o assoalho pélvico, as aulas de jump é muito impacto sobre o assoalho pélvico. Dá para prevenir? Precisa parar de praticar? Não, você não precisa parar de praticar, mas você precisa ter um olhar atento. Talvez você precise de um fisioterapeuta pélvico para poder te auxiliar nisso, tá bom? Desculpa. Valeu mais uma vez. Muito obrigada. Eu estava silenciada aqui. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Sempre esclarecedoras as suas falas. Sempre assim, muito relevante para o nosso público, porque é um problema que muita gente sofre, e como a gente disse no começo do vídeo, às vezes sofre em silêncio, às vezes não fala nada, e fica às vezes passando por situações difíceis e que podem ser superadas, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, deixo aqui o meu alerta de procurem realmente uma ajuda, não sofram sozinhos em silêncio, porque é muito comum, mais comum do que se possa imaginar, e pensando que se existe tratamento, não tem por que a gente ficar usando protetor, absorvente. Lembre sempre que o absorvente, ele pode causar infecção urinária, ele abafa a nossa região íntima, né? Então a gente não tem que fazer uso de protetor diário. A gente tem que viver livre, tranquila, sem se preocupar com banheiro, sem perdas de urina. Então, se a gente tem um profissional capacitado para nos ajudar, procure ajuda e melhore a sua qualidade de vida. Muito obrigada, é muito bom poder estar falando disso para várias pessoas, porque eu tenho a sensação assim, que muitas pessoas vão ser ajudadas a partir disso. Espero contribuir, estou sempre à disposição. Se precisar, qualquer dúvida, tem o meu Instagram, tem o meu contato, tem o contato da clínica, eu tiro qualquer dúvida que vocês queiram. Muito obrigada, gente. Com certeza, se a gente precisar, a gente também vai te chamar de novo, tá ok? Obrigada. Pode E ir. se você gostou desse bate-papo, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau.